Ei, o que é pior me diz? Desistir do que quer ou se contentar com o que nunca quis? Ei, o que é pior me diz? Desistir do que quer ou se contentar com o que nunca quis? Sejam bem-vindos, atores do cotidiano. Esses personagens de um rebanho inanimado que sofrem do mesmo dilema. Estão velhos demais para dizerem que são muito novos e passam uma vida inteira no mesmo papel. O tá ruim, mas dá pra levar. Não foi minha culpa, não tá fácil pra ninguém. Sabe aquele cara que ia, mas não foi? Não foi, não foi, não foi, não vai. São 6 horas da manhã, vou mudar a deixa pra amanhã. É recém segunda-feira. Você já está de pé pra fazer o que não quer. Acha que ganhar a vida é perder a vida inteira. Mais um sábado na empresa, já não é surpresa, você pensa. E o meu aumento? O telefone vai tocar, é seu chefe frente ao mar. Você manda ele a merda, mas é só no pensamento. Me diz o que é pior, desistir do que quer ou se contentar com o que nunca quis. Sejam bem-vindos, astronautas que não miraram a lua, os fotógrafos que deixaram o momento escapar. Bem-vindos, cantores sem voz ativa, os músicos de alma silenciosa. Sejam muito bem-vindos, escritores que só aprenderam a ler. Ei, o que é pior me diz? Desistir do que quer ou se contentar com o que nunca quis? Ei, o que é pior me diz? Desistir do que quer ou se contentar com o que nunca quis? Bate palma quem se engasga com a desculpa que ninguém engole mais. Bate palma quem coloca toda a culpa nos seus filhos, nos seus pais. Bate palma quem não sabe onde quer chegar, mas obedece onde deve ir. Bate palma porque todos estão batendo sem saber por que aplaudir. Sejam bem-vindos, astronautas que não miraram a lua, os fotógrafos que deixaram o momento escapar. Bem-vindos, cantores sem voz ativa, os músicos de alma silenciosa. Sejam muito bem-vindos, escritores que só aprenderam a ler. Sejam muito bem-vindas ao nosso grupo de estudo. Estamos aqui hoje no nosso terceiro encontro e vamos falar, né, sobre o tema que a gente vem estudando, o êxito na vida e o êxito na profissão. Obrigada, Eliane. Eu escolhi a dedo, eu escolho essas músicas que eu coloco no início para vocês realmente a dedo, porque tem a ver com aquilo que quem está aqui está buscando, né? Por mais que vocês possam até estar satisfeitos com a vida, com a profissão de vocês, mas sempre tem algo a melhorar, sempre tem algo a entender o porquê que eu estou aqui nessa jornada, porquê que eu estou que às vezes no que eu posso ser melhor, no que eu posso contribuir mais. E alguns outros realmente estão aí vivendo a vida que escolheram para a gente. Acho que quem nunca, né? A maioria de nós, eu acho que a maioria da população, vive aquilo que dá para viver e não o que realmente quer. Então, vamos sair desse lado. O meu objetivo aqui, junto com vocês, é que a gente consiga, né? Não só vocês, eu, todo mundo junto, com que a gente consiga sair desse lado das pessoas que vivem do jeito que dá para viver e que a gente passe a viver do jeito que a gente quer, da melhor forma possível. Então, como o nosso tema trabalho, relacionamento com o trabalho, o êxito na vida, o êxito na profissão. Hoje nós vamos retomar o nosso estudo e no final eu vou fazer uma meditação com vocês para a gente olhar para o dinheiro, para o financeiro, para o nosso lado familiar. Como é olhar para isso, para essas questões.
Então, hoje, nosso terceiro encontro, vou começar compartilhando, ou melhor, vou começar sabendo de vocês, se alguém quer abrir aí o microfone e começar a compartilhar como é que foi, se tem alguma coisa para colocar já de início. Alguém gostaria de falar? Primeiro, eu gostaria de dar a voz para vocês. Alguém? No começo a gente começa tímido, né? Depois a gente vai se soltando. Então, tá bom. Então, vou compartilhar aqui minha tela com vocês, da nossa leitura que a gente vem fazendo. Então, no nosso último encontro, nós falamos sobre o lugar, qual que é o nosso lugar, né? Antes disso, muitos que já estiveram aqui, acompanharam a gravação, o Bert, ele fala nesse pequeno, grande livro, que o êxito na vida, ele começa com o êxito com a nossa mãe. O primeiro êxito é o nosso nascimento, e o segundo é ir em direção à mãe, tomar essa mãe. E aí depois ele vai pontuando várias coisas que também são pertinentes para que a gente consiga chegar nesse êxito. Então, na última aula, nós falamos sobre o lugar, o quanto é importante a gente tomar o nosso lugar, ter o nosso lugar. E hoje nós vamos dar continuidade aqui. Nós vamos começar a falar sobre a recolocação. Então, vamos entender aqui o que é a recolocação. Alguém gostaria de ler? Alguém gostaria? Alguém tem alguma pergunta? Ficou dúvida sobre a questão do lugar? Né? Se alguém quiser depois, assiste lá a gravação para entender melhor. É claro que é um texto muito rico, como eu falei na outra aula. Hoje eu estava lendo de novo, já me veio outras percepções, então cada vez que você vai lendo, você vai tendo mais percepções, né? Existem textos que eles são muito amplos, né? Então, cada vez que você lê, você traz percepções diferentes. Vamos falar sobre a recolocação. Recolocar significa literalmente se colocar em recolocar significa literalmente que se coloca algo em outro lugar, num outro lugar dentro do grande todo. Dessa forma, algumas vezes, recolocamos móveis de uma casa porque parecem que ficam melhor em relação à casa, melhor entre si, satisfazendo melhor as nossas necessidades. Recolocar significa também que reorganizamos algo dentro de nós, adaptamos-nos a algo diferente. Por exemplo, novos desafios, outros objetivos, a tomar uma nova direção. Com essa recolocação, melhoramos algo. Nós nos adaptamos à nova situação para poder subsistir melhor na competição com os outros, para assegurar uma melhor posição de partida a nós e à nossa empresa, melhores perspectivas e um futuro melhor. Nesse sentido, a vida se recoloca constantemente. Responde a cada mudança com uma nova adaptação. Algo diferente ocorre com nossas convicções profundas, por exemplo, com uma determinada moral e com as convicções geralmente partilhadas do certo e do errado, do admissível ou inadmissível, do desejável ou indesejável. Essas convicções têm a ver com o pertencimento. Eu me pergunto, como devo me comportar para poder pertencer ao grupo que é importante para mim? Que opiniões preciso partilhar com ele? Que convicções, que comportamentos privados ou públicos? Por exemplo, o que posso fazer sem ser excluído e o que preciso fazer para continuar sendo seu membro? Muitas vezes, as convicções e expectativas de um grupo nos arrebatam para prejuízo de muitos, incluindo o nosso próprio, por exemplo, em uma guerra. Também em uma guerra comercial, seja com uma extensão limitada ou até mundial. Aqui, uma recolocação é uma conquista espiritual,
um alto desempenho espiritual que decide sobre o êxito e o fracasso de muitos. E como conseguimos uma recolocação assim? Através de uma compreensão nova, criativa, que terá êxito através da nossa coragem em segui-la, mesmo contra grandes resistências internas e externas. O que implicaria para muitas empresas uma recolocação tão fundamental? Implicaria numa recolocação do ponto de vista. A quem elas servem primeiro? Encontram uma necessidade e aliviam através de seu serviço, seu produto e seu progresso? Servem em primeiro lugar a vida e a base vivencial de muitos? Ou a reduzem através do seu produto? Por exemplo, através de um produto perigoso e prejudicial à saúde, pelo modo com que elas fazem a sua publicidade? Que papel tem isso, o dinheiro e o benefício? A quem beneficiam? Estão a serviço da vida ou ficam com aqueles que se esforçaram por eles? As recolocações decisivas, também a esse respeito, têm a ver com a nossa própria vida. Por exemplo, para onde damos e de onde tomamos? Temos tomado o decisivo para a nossa vida de lá, onde nos foi presenteado desde o princípio? Tomamos tanto disso, de forma que podemos continuar dando de uma maneira generosa que sirva a vida de muitas pessoas? Aqui se estabelecem as bases para tudo o que empreendemos, para dar e tomar e seu sucesso permanente. Com essa postura, não é necessária nenhuma recolocação. Aqui tudo está certo. O que é principalmente? O amor, que toma e que enriquece dessa forma. Serve a vida e as suas bases como todo seu ser e durante toda a sua vida. Bom, gente, aqui também nós temos algo bem profundo, né, onde ele coloca várias coisas da recolocação. Já de início, ele coloca aqui, ele dá um pequeno exemplo da mudança dos móveis da casa, mas só como algo bem simbólico, no sentido de tipo, por que eu mudo os móveis da minha casa? Para eu me sentir melhor. E assim também é com a nossa vida. Por que às vezes, a gente precisa fazer mudanças no nosso trabalho quando a gente não está satisfeito? Quer dizer, por que a gente precisa fazer as mudanças? Porque a gente não está totalmente satisfeito com aquela situação que a gente vem passando. Então, se eu não estou satisfeito na minha vida profissional, se eu não estou satisfeito na minha vida financeira, eu vou precisar fazer mudanças, eu vou precisar me recolocar no mercado, me recolocar no meu trabalho. E para eu me recolocar, quando a gente pensa em recolocação, eu vou sair de um lugar e vou para outro. Eu vou sair de um jeito de funcionar e vou para outro. Então, requer, de fato, mudanças. Aqui ele coloca também, tem muita coisa, vou colocando aos poucos, depois vocês colaboram aí comigo para que a gente possa enriquecer esse entendimento. Aqui, só um minutinho. Aqui ele coloca o seguinte, em relação às nossas convicções. Em vários momentos da vida, a gente também precisa se recolocar, a gente não pode ter uma mentalidade engessada. Existe até um livro que não tem nada a ver com a base sistêmica, que chama-se Mindset, onde a autora ela fala sobre as pessoas que têm um mindset fixo e as pessoas que têm um mindset de crescimento. O que seria um mindset? Uma mentalidade. Se eu tenho uma mentalidade engessada do que é certo, do que é errado, que só isso vale, só aquilo vale, eu fico presa naquilo. Então, para que eu possa me recolocar, eu preciso sair desse lugar. Eu preciso entender de onde vêm as minhas convicções. Por que eu aprendi que aquilo é certo? Foi com a minha família? É o sistema do lugar onde eu trabalho? Então, existem convicções que a gente tem, e por que a gente tem aquilo? Para pertencer. É a primeira lei sistêmica, a lei do pertencimento. Então, muitas das coisas que a gente faz, mesmo até a nosso contragosto ou de forma inconsciente, a gente faz para quê? Para que a gente possa pertencer àquele grupo,
para que eu possa ser visto pelaquele grupo, para que eu possa ser o quê? Amada pelaquele grupo. Então, ele coloca aqui, ó, muitas vezes, como eu devo me comportar? Eu me preocupo com a opinião do outro, né? Muita gente ainda está nesse lugar de se preocupar com a opinião. E vamos cá para nós que volta e meia a gente tem isso mesmo. Eu mesma tenho de vez em quando, mas daí eu paro para analisar e saio desse lugar. Porque no automático a gente vai se preocupar, sim, com a opinião das pessoas que são importantes para nós, ou que têm uma interferência na nossa vida. Por exemplo, pode ser que a minha chefe ela não seja tão importante para mim, mas se eu não me preocupar com a opinião dela, aquilo pode interferir no meu trabalho, na minha vida. Então, tudo isso a gente precisa olhar. Aqui também ele coloca, ele trata muito, ele vai falar muito de empresa. Então, toda vez que o Bert fala empresa, ele não está se referindo somente a uma empresa. Ah, Kelly, mas eu não sou uma empresária. Mas olhem, tragam isso para um olhar de profissão, porque às vezes não é uma empresa, mas a sua profissão. Então, ele coloca a quem eu estou servindo. Então, sempre ter esse olhar de quem eu posso estar servindo. E eu posso estar servindo quem? A vida, eu estou servindo para mim mesma? Para quem que eu quero fazer aquilo? Eu tô nesse trabalho só para mostrar para os outros que eu sou boa, que eu sou bonita, que eu sou legal. Ou não, eu estou nesse trabalho para provar para o meu pai, para minha mãe, ou para aquela pessoa que falou que eu não era capaz de fazer aquilo, e não, eu sou capaz. Então, eu vou provar para eles que eu posso e que eu vou fazer. Ou eu estou ali para servir a vida. Então, ele coloca que um dos pontos chaves para a gente ter êxito no nosso trabalho, na nossa vida, é a questão do a quem eu sirvo. Eu estou servindo a vida de muitas pessoas, eu estou servindo só a minha vida, porque primeiro eu tenho que servir a minha vida, e está tudo certo. Só que depois eu vou precisar servir a vida de outras pessoas de alguma forma, dentro do meu trabalho. E aí ele coloca até que algumas empresas desempenham um papel nocivo, no sentido de que só olha, ó, que papel tem nisso o dinheiro e o benefício? Eles estão a serviço da vida ou ficam com aqueles que se esforçaram por eles? Então, perceba que o esforço ele é importante, mas nem sempre as pessoas que se esforçam, elas conseguem ter êxito. E por que será que essas pessoas... Poxa, mas eu me esforcei tanto e eu não consegui. Porque será que aquele trabalho, ele realmente está a serviço da vida? Ou será que eu quero fazer aquilo, voltando a falar, só para me promover, ou por alguma coisa que me move lá dentro, eu quero provar para o fulano, para o ciclano e para o beltrano que eu sou capaz? Então, qual é o pano de fundo que me levou para esse trabalho? E é claro que quando a gente fala em recolocação, a gente fala também em ressignificar, porque a gente pode ressignificar o nosso trabalho. A gente pode ressignificar. Eu tiro por mim. Vou dar aqui o meu exemplo. Quando eu entrei na educação como professora, eu entrei pelo dinheiro. Minha mãe eu fazia outra coisa, eu tentei outras coisas, eu não tive êxito nas coisas que eu tentei, e a minha mãe sempre foi professora, meio que fui sistemicamente seguir ali para pertencer, e acabei indo pelo dinheiro, mas aquilo, quem me conhece sabe que no início aquilo não me fazia feliz, durante muito tempo aquilo não me fez feliz. Porém, chegou num determinado ponto, quando eu comecei a aprender sobre tudo isso, eu fui ressignificando o meu olhar para a educação. Eu fui olhando para aquilo de uma outra forma, entendendo que eu estou ali servindo a vida de muitos. Olha o meu papel, não é só de simplesmente ir lá e aturar as crianças e passar um conteúdo, não. Eu estou servindo a algo muito maior. Quando eu consegui ampliar isso, entender o meu papel ali dentro de uma sala de aula, na vida de uma criança, na vida até do pai, da mãe daquela criança, o quanto aquilo sistemicamente vai reverberando longe, aquilo mudou tudo.
Mudou a forma como as crianças se comportavam, mudou a forma como os pais se comportavam. Aquele trabalho que era pesado ficou leve, passou a fluir de uma outra forma. Então, eu posso dizer isso com propriedade. E aqui, ele coloca aqui no final, as recolocações decisivas também a esse respeito tem a ver com a nossa própria vida. Onde que nós estamos dando? Doando, se doando, e de onde nós estamos tomando, de que lugar nós estamos tomando. E quando a gente fala do tomar, o primeiro lugar do tomar, e aí eu volto lá no início do livro, quem é o primeiro lugar que eu tenho que tomar? Da minha mãe e do meu pai. Tomar a vida, tomar o amor. E ele coloca aqui, tomamos tanto disso de forma que podemos continuar dando de maneira generosa, que sirva a vida de muitas pessoas. Será que eu tomei a minha mãe o suficiente? Eu tomei o amor dela o suficiente, de forma que eu estou tão preenchido que eu posso transbordar isso na vida de outras pessoas? Então, esse é o ponto-chave aqui. Ou será que eu preciso me recolocar? E aqui ele coloca, com essa postura, não é necessária nenhuma recolocação, porque aqui se estabelecem a base para tudo que nós empreendemos, para o dar e para o tomar, e seu sucesso permanente. Nessa postura não é necessária nenhuma recolocação. Aqui tudo está certo. O que, principalmente? O amor, que toma e que, enriquecido dessa forma, serve à vida e suas bases como todo o seu ser e durante toda a sua vida. Bom, gente, eu quero agora ouvir um pouquinho de vocês. Como é que chega isso para vocês? Eu sei que para muitos aqui a gente não viu muita novidade, mas como que foi? Alguém já viveu uma experiência dessa, de se recolocar no próprio trabalho, que foi um caso que eu coloquei aqui para vocês, ou de se recolocar no mercado de trabalho também, porque às vezes a gente não está feliz naquilo que a gente faz. Quando a gente consegue transbordar o amor suficiente naquilo que a gente faz, aquilo tende a prosperar, a crescer. E onde que isso... Kelly, mas eu adoro o que eu faço e eu não prospero. Tá, mas aí ele coloca da base que eu estou tomando, que é o amor da mãe, que é o amor que faz crescer, né? A mãe, além dela gerar vida dentro dela, ela faz com que aquilo cresça, com que aquilo prospere. E aí, às vezes, eu me julgo maior do que a minha mãe. Eu julgo, minha mãe não devia fazer assim, minha mãe devia fazer assado. Minha mãe não... minha mãe podia ter feito isso, minha mãe podia ter sido assim, podia ter sido daquele outro jeito. Ou, às vezes, não, minha mãe foi tão boa. Ai, mas eu sinto uma dó profunda da minha mãe, porque coitada dela. E aí eu estou me colocando grande também. Até quando eu sinto uma dó da minha mãe, coitada dela, ela é tão boa, foi tão boa, ou é tão boa. Eu também estou fora do meu lugar. Nesse lugar eu não tomo. Nesse lugar eu não tenho força. Bom, gente, vamos lá, vamos comentar. Quem quer falar alguma coisa sobre esse trecho? Fala, Tetê. O que eu notei foi que, durante muito tempo, eu fiquei no automático de empresa, no automático de não se perguntar, no automático, sabe, acorda cedo, quando chega, né, para resolver algumas coisas, depois já vai dormir. Então, apesar de eu fazer muitos cursos em paralelo, final de semana, e aprender muitas coisas, eu fiquei muito no automático e procurei viver longe da família. Então, eu vivi longe da família porque a minha mãe super protegia, né? E aí, eu me pergunto porque muitas coisas que eu fiz, eu não queria estar participando, mas eu não parava para me questionar e para fazer essa colocação que você colocou. E isso está beneficiando muitos, eu estou ali no automático. Então,
acho que era para sobreviver e, tipo, estou levando a vida. E quantos de nós não está nesse papel, né? É só a gente olhar em volta, gente. A maioria das pessoas, elas seguem o fluxo, seguem a manada. Sim. Segue ali, não sei, alguns acho que chegaram depois, não sei se ouviu a música que eu coloquei no início, que ela fala exatamente sobre isso. Tipo, quem foi que escolheu tudo para você? Você só seguiu um fluxo? E assim, o Bert ele coloca muito isso para a gente. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Até o momento que você tomou consciência, tá tudo certo. Até o momento que, opa, foi hoje. Hoje caiu minha ficha para um monte de coisas. E lá cada vez vai caindo mais. Vocês vão perceber porque aqui, ó, todos vocês que estão aqui, vocês estão num caminho sem volta, sinto muito. Quando a gente começa a entrar no autoconhecimento, gente, não tem como. É um caminho sem volta. Não precisa ser com a Kelly, pode ser qualquer outra pessoa, mas vocês vão sempre estar buscando. Todos que estão aqui são buscadores. Por quem não é buscador, tá deixando a vida me levar e jamais vai perder um sábado de manhã, 1 hora do seu sábado de manhã para estar aqui, jamais, tá? Então, todos que estão aqui são buscadores, estão querendo melhorar. E a primeira pessoa, quando ele fala assim, servir a vida, a primeira vida que eu tenho que servir é a minha. É a minha vida. Só depois que eu servi a minha vida, e quem foram as primeiras pessoas que serviram a minha vida? Mamãe, primeiro mamãe, depois papai. Só que se por algum momento esses dois, eu julgo, né? Eu julgo que não foi suficiente que esses dois serviram a mim, pô, mas não serviu tanto assim, né? Faltou tanta coisa, faltou tanta coisa. Ou faltou um pouquinho, ou coitadinho, né? Ele era muito coitadinho, não tinha condição mesmo, tá tudo bem. Mas lá na criança, a gente sente que aquilo faltou. E nesse lugar de julgamento, da dor da minha criança, eu vou sempre querer buscar isso. E aí eu vou buscar na minha profissão, eu vou buscar nos meus relacionamentos, porque eu não tenho para dar. O fato é esse, eu não tenho o suficiente para dar. Por mais que conscientemente a gente tenha, a gente não tem. E a gente vai para esse lugar de tomar. Então, eu vou para o trabalho para quê? Para ganhar o salário, eu vou para tomar. Eu vou vender alguma coisa para quê? Para ganhar o dinheiro. Então, assim, eu vou pensando no dinheiro. Ou, às vezes, tem pessoas que fazem trabalhos voluntários, mas não estão tomando. Incrível. Pô, mas como assim, Kelly? A pessoa está lá no trabalho voluntário, ela está doando, ela não está tomando, não, ela está. Às vezes ela está tomando. Às vezes ela está ali barganhando com Deus. Eu sou tão boa, meu Deus, está vendo como eu me dou para os outros? Ela não está dando aquilo de coração, ela está barganhando com Deus, com uma força maior. Está vendo como eu sou tão boa? Ou ela quer ser vista, ela quer que todo mundo, ai, ó, parabéns, Kelly, parabéns, Terezinha, parabéns, Marileus, nossa, como você é boa, como você é maravilhosa. Isso não é servir a vida, gente. Isso não é servir a vida. Quando eu sirvo a vida, eu dou aquilo porque aquilo me faz bem, porque eu fico feliz em dar aquilo de coração, e eu sirvo a minha vida e a vida de muitos. Assim como os meus pais serviram a mim. Eu vou servir de um outro lugar, que não é essa barganha, nem de dinheiro e nem de reconhecimento. E por que eu quero só o reconhecimento? Geralmente porque na infância essa criança não teve. Tá? Geralmente porque o papai e mamãe não conseguiram ver essa criança suficiente. Por quê? Culpa do meu pai e da minha mãe? Não. Provavelmente esses pais também não foram vistos o suficiente. Isso já vem lá de sabe lá Deus quando. E chegou até mim dessa forma. Acontece que tudo que chega até mim, se chega o limão na minha mão, eu posso fazer o que eu quiser. A limonada, posso chupar o limão azedo e achar ruim, ou posso fazer uma limonada, uma caipirinha, temperar a salada, fazer o que eu quiser.
Então, é aquilo, chegou para mim desse jeito e estava tudo certo. Agora, o que eu vou fazer com isso? Esse que é o meu papel, esse que é o meu lugar. Bom, alguém mais quer colocar alguma coisa? Senão a gente vai continuar. Vamos lá, vamos para o próximo capítulo. Vamos falar sobre uma coisa aqui, ó, que é bem importante, os erros. Quando cometemos um erro grave, como, por exemplo, quando conseguimos uma vantagem injustamente à custa de outros e nossa injustiça vem à tona, temos medo de que o nosso erro coloque em perigo a nossa existência e a de nossa empresa. Algumas vezes, o erro nem é nosso, mas somos envolvidos nas consequências de erros cujos responsáveis são outros. De repente, não temos mais o nosso destino e o destino de nossa empresa em nossas mãos. Vemo-nos entregues a outros poderes que decidem sobre nosso bem-estar e nossa sobrevivência. A questão é: provém esse erro de outro erro pessoal, através do qual dispusemos do bem-estar de uma outra pessoa, fazendo-lhe injustiça? Sentimos que estávamos certos, acusando essa pessoa, fazendo com que sentisse as consequências? Tememos, através do nosso erro e suas consequências, ficar na mesma situação que a dela? De repente, nosso erro nos iguala. Como podemos conseguir força para enfrentar as consequências de nosso atual erro de uma maneira que o reverta para o bem, não apenas para nós agora, como também para o nosso futuro? Como encontrar aquela força que, quando tudo fica bem, também tem como resultado o bem para os outros? Os erros na nossa empresa estão relacionados frequentemente a erros pessoais, humanos, de nosso passado, do nosso próprio ou de outros nos quais estamos envolvidos pelo destino. Por isso, cometemos em uma empresa erros tolos que não compreendemos. Através deles, algo em nossa alma quer ligar-se com outros que se manifestam através dos nossos erros. E quem se manifesta realmente neles? Uma outra força que nos conduz da mesma forma, dirigida igualmente com amor a todos que quer, através de nossos erros, ordenar algo muito mais profundo. Em nossos erros e em suas consequências, revela-se uma força que pode nos conduzir para fora desses erros, se entramos em sintonia com o seu amor por todos e por tudo como tal é. Como podemos conseguir essa sintonia? Deixando o medo, confiando na condução deste poder em relação ao nosso erro atual e às suas consequências, ou deixando os erros anteriores realizados por amor, por nós ou nossa família. Através de tais erros, recuperamos aquela parte de nossa humanidade disposta a compartilhar o destino. Não importa quais sejam as consequências do nosso erro atual, ele está a serviço de um ou outro êxito, mesmo que esse preço, cadê? Peraí, só um minutinho, gente. Não importam quais sejam as consequências do nosso erro atual, ele está a serviço de um ou outro êxito, mesmo se o preço pago nos pareça alto demais. Quando concordamos com os nossos erros e suas consequências, crescemos como seres humanos, em sintonia com um outro amor, com dor e com cura, com impotência, e, por outro lado, com força serena, não importando qual será o resultado. Tornamo-nos uma unidade com outras forças e com outra condução no coração. Bom, mais um texto aqui bem complexo, tá? Vou colocar aqui o meu entendimento, e aí cada um vai colocando depois o que entendeu, se ficou dúvida, como que isso reverbera na sua vida.
Então, falar de erro é uma coisa assim que, por mais que a gente saiba na teoria e no mental que o erro ele faz parte do aprendizado, o erro é importante, todo mundo sabe isso na teoria, mas quando a gente erra, ou quando a gente sente que erra, que algo deu errado, que algo não foi como a gente planejou, que a gente faz alguma coisa, voltando a falar que o Bert fala em empresa, mas a gente quer dizer também o nosso trabalho, o nosso servir, quando a gente faz algo que não foi como a gente quis, que não teve o resultado que a gente esperou, algo deu errado ali. Então, tudo isso vem de uma consequência. Aqui ele coloca assim, ó, que a questão é: provém esse erro de um outro erro pessoal, através do qual nos dispusemos o bem-estar de outra pessoa fazendo-lhe injustiça. Então, o que eu entendo aqui nessa situação? Quando eu, em algum momento, eu julgo o erro do outro, aquilo de alguma forma vai acontecer lá na frente com que eu erre também, e aqui ele coloca aqui, ó, de repente o nosso erro nos iguala. Por quê? Às vezes eu julgo alguém da minha família, alguém do meu trabalho, alguém à minha volta sobre as escolhas, sobre qualquer circunstância que eu entre em julgamento. Em algum momento eu também vou errar, em alguma coisa. E quando eu erro, aquilo é meio que um equilíbrio. Aí a gente entra na lei do equilíbrio, e que para a lei é conhecida como lei do equilíbrio na lei sistêmica. Mas quando a gente pensa em algo ainda maior, que é a lei de causa e efeito, que é uma lei universal também, que tem muito a ver com a do equilíbrio, que tem vários nomes, né? Lei do retorno, enfim. Quando a gente pensa nisso, algo acontece para que haja esse equilíbrio. Então, eu vou acabar em algum momento errando também. Para quê? Para que eu traga essa compreensão. E aqui ele coloca assim: quem se manifesta realmente neles, quer dizer, quem se manifesta realmente nos nossos erros? Uma outra força que conduz da mesma forma dirigida, igualmente com amor. Então, quer dizer, uma força muito maior, que cada um pode chamar do nome que quiser, natureza, Deus, lei universal, enfim. Aquilo vai buscar esse equilíbrio, e essa força ela vai o quê? Pôr em ordem, ordenar tudo isso. Então, naturalmente, eu vou sofrer as consequências dos meus erros. Eu vou sofrer as consequências das minhas escolhas, do meu julgamento, e não importa como podemos. Caramba! Oi? Como podemos conseguir essa sintonia? Deixando o medo e confiando nesse algo maior, nesse poder, entendendo que aquele erro atual e as nossas consequências, ou deixando para trás os erros dos nossos ancestrais. Aqui ele coloca também que, às vezes, a gente está emaranhado com o erro de outras pessoas. E quando ele coloca isso, não necessariamente é alguém do meu serviço fez algo de errado e eu vou pagar por isso. Pode ser. Meu pai e minha mãe, eles tiveram vários erros e hoje eu estou aqui, pobre, estou sofrendo as consequências, estou pagando pelo erro deles. Também. E lá atrás, pode ser que algum ancestral meu cometeu um erro, gravíssimo, matou alguém, fez algo terrível, um abuso, ou sabe-se lá o quê. E eu também estou aqui, sentindo isso. Por quê? Porque eu me emaranho nesse movimento do julgamento, nesse movimento de trazer esse olhar para essa pessoa que está excluída. Então, tem vários movimentos aqui envolvidos no erro, né? O erro não acontece por acaso. Eu errei só por um descuido. Tudo bem, às vezes, aquele descuido, lá na frente eu consigo entender melhor e eu vou ter mais atenção naquilo. Mas existe uma série de coisas envolvidas no erro. E como é para vocês lidar com esse erro? O que vocês entenderam aqui dessa parte que a gente leu? Vamos lá, abram o microfone aí. Se quiser que eu volte algum pedacinho, eu volto. Eu acho que é sempre difícil a gente lidar com o erro, porque a gente vai ter que reconhecer esse erro.
E reconhecer nossa fraqueza, né? Reconhecer a nossa sombra. E ninguém gosta disso. Então, assim, reconhecer tudo isso traz sempre um movimento, digamos, de sofrimento, angústia, né? Mas quando tudo isso é reconhecido e vamos para frente, aí você aceita pagar o erro, né? Sofrer as consequências, exatamente. Que é o que ele fala aqui. Quando a gente aceita essas consequências, né? Aí sim a gente consegue entrar no fluxo e entender, tem uma parte que ele fala, de que algo muito maior que está envolvido ali, que está nos levando para o êxito também. O erro também está nos levando para o êxito. Mas o que eu quis dizer também com tudo isso é que a gente tem a tendência, durante um tempo, de, quando não está se reconhecendo e nem participando ativamente, pensando, de culpar o outro. Então, ai, por conta de que fulano falou isso ou aquilo, eu pensei que, sabe? E entra essas jogadas para poder se justificar do O porquê erro. do erro. Então, é uma armadilha. Perfeito, perfeito, é uma armadilha mesmo. Tanto que ele fala ali que vem de algo muito maior, que vai empurrando a gente para aquele erro, né? Vai empurrando para quê? Para que seja equilibrado. O erro no meu trabalho, na minha empresa, não é só ali o erro da empresa e do trabalho. Ele é algo pessoal meu, ele vem da minha vida. Ele só refletiu no meu trabalho, ele só vai refletir na minha empresa. É por isso que hoje nós mulheres tem uma minoria aí de homens que está começando a se abrir para isso também, porque o homem ele foca mais no profissional e é natural dele focar mais nisso, porque o homem ele foi atrás da subsistência desde o início e a gente já é um movimento mais interno do cuidar. Mas hoje os homens também estão começando a se dar conta do quanto eles estão desconectados desse feminino deles e do quanto que só o trabalhar, só o ir para fora não está resolvendo também na vida deles. Para pensar quantos homens aí, na idade que a gente está, que estão fracassados. E eles, agora que estão começando a olhar para isso e entender que os relacionamentos, o pessoal deles vai refletir no profissional. E não tem como, está intrinsecamente ligado isso. Fala, Ivone. Abre o microfone aí, compartilha com a gente. Ivone, você levantou a mão, quer compartilhar algo com a gente? Está me ouvindo? Ivone. Bom, Bruna, quer falar? Sim. Você teve uma hora que você comentou sobre expor a fraqueza e olhar para aquela fraqueza, né? Quando a gente julga o erro do outro. E me fez lembrar assim de uma situação que eu passei assim recentemente, na qual eu me coloquei numa situação e desde o início dessa situação eu já cheguei julgando uma pessoa, sabe, por uma coisa assim que, assim, dentro do meu, do que eu penso, foi uma coisa assim muito errada, sabe? E eu já comecei julgando, e eu, por mais que mentalmente, é aquilo, por mais que mentalmente eu tentava compreender, ou procurar alguma justificativa do que aquela pessoa tinha cometido aquele erro, aquilo ainda estava me consumindo internamente, sabe? Porque a ação daquela pessoa acabou me influenciando. E aí eu fiz um trabalho interno, né, de reconhecer, sabe, esse meu julgamento. E eu estava tentando querer entender a pessoa mentalmente. E não estava dando certo, mas que eu estava tentando, eu vou me colocar no lugar da outra pessoa, vou tentar entender o porquê que ela cometeu aquele erro, por mais que eu estava tentando dessa forma, eu não estava conseguindo.
E aí eu conversei com uma amiga minha e ela falou, olha, essa pessoa, não tenta entender o que ela fez, tenta levar para o coração, sabe? E aí eu fiz até um exercício assim que me veio um insight de olhar para a foto daquela pessoa e sem julgamento, só ficar olhando. E aí eu chorei quando eu estava olhando aquela foto, me veio muita coisa assim. E eu senti que teve uma liberação assim, energética, sabe? Que até as outras pessoas que estavam. Que a ação daquela pessoa influenciou até nas outras pessoas que estavam ao meu redor, mudou, sabe? O meu olhar com aquela pessoa mudou, mas não foi uma coisa mental, sabe? Eu tive que olhar para aquele meu julgamento que eu estava tendo, né, da pessoa, mas eu percebi com essa coisa que eu levei assim, para o coração mesmo, mudou todo o interno, o externo, aliás, né? O interno também começou dentro, Como mas tudo mudou começa tudo. dentro, né? Sim, sim. E eu olho assim e falo, nossa, como que influencia? E não foi uma coisa assim, eu vou perdoar, eu vou tentar olhar assim mentalmente. Tive que realmente levar a pessoa para o coração. Perfeito, perfeito. Isso é muito comum. Vamos pegar aqui o clássico, fim de relacionamento amoroso, né? Uhum. O clássico. Então, costuma muito ter todos esses julgamentos, essa coisa, mas aqui o Bert ele traz, nas entrelinhas, é claro, depois vocês podem reler, que eu deixei lá o PDF para vocês, que existe algo muito maior por trás de todos esses erros. Mas o que é o principal? E você agiu de uma forma assim perfeita. O que eu estou sentindo? Por que isso está me fazendo mal? E aí eu tenho que olhar para mim. O Uhum. que em mim está reverberando tudo aquilo? E aí eu vou trazer para o sentir. Porque nós, mulheres, a gente tem que estar conectada com a nossa energia de base, que é o feminino. E o feminino é isso, é trazer para o sentir. É o coração. Se eu ficar aqui na mente tentando entender racionalmente, eu nunca vou chegar a uma conclusão. E mesmo que eu chegue a uma conclusão, tá, entendi. Eu não chego a algo que na sistêmica a gente não trabalha muito com perdão, mas a gente trabalha com liberação. Eu não consigo liberar essa energia, que não está no outro, está em mim. Porque se fez mal para mim, o outro pode errar horrores. Se não me interferiu, não fez mal para mim, né? Geralmente eu posso até me indignar, mas geralmente até quando eu vou me indignar com algo, é porque tem algo aqui dentro de mim. É um sentimento de injustiça, é um sentimento de tristeza, quando eu vi uma coisa que me deixou muito triste. Enfim, eu tenho que trabalhar com isso que está aqui, ó. Liberar isso que está aqui. E não tem outro caminho. É olhar para dentro. É olhar para dentro. Trazer esse olhar mais ampliado de sentir. Porque quando a gente põe num campo de constelação, por que muitas vezes a pessoa procura a constelação? Aí ela chega lá, que o marido traiu, que o marido não presta, que não sei o que, não sei o que lá. Na hora que a gente põe naquele campo, aí a gente vê que aquela mulher estava emaranhada com a família dela, que ela estava casada com o papai. Um exemplo, tá? Tem várias formas que isso pode se manifestar. Mas o clássico é, ela está casada com o pai dela, e como é que ela está disponível para esse marido? E aí, como ela não está disponível para o marido vai lá e procura outra. Ou então, um outro clássico, nasceu o filhinho, nasceu o filho, primeiro filho, homem. Oh, meu Deus, pronto. Coloquei aqui no lugar do meu marido. Tem mãe que põe o filho para dormir na cama. Imagina, acabou o casamento. Acabou. Para sobreviver esse casamento aí vai requerer muita coisa. Muita coisa. E aí, você põe num campo de constelação, você está ali, a criança tentando segurar o pai e a mãe, junto, querendo unir pai e mãe. A mãe casada com o filho, ela não está disponível para o marido. Aí, como ela botou o filho no lugar do marido, o marido vai procurar alguém para o lugar da mulher, onde ele trai. Isso também acontece com a mulher, tá? Ao contrário. Tem N possibilidades, mas estou mostrando um clássico que a gente não consegue ver. Mas a nossa alma está sentindo. Por isso que é importante, não adianta trabalhar. Aqui a gente traz um trabalho de ler, entender, traz para o mental. Ajuda para que a gente tome consciência.
Mas o que vai promover a cura, de fato, é o trabalho interno, gente. Não se enganem. Vocês vão ler a obra de Bert todinho e vai resolver. Vocês vão ler, vão fazer um monte de coisa, ver 300 vídeos. Ajuda, melhora, sim, porque eu começo a ampliar minha consciência. Mas muitas das vezes, né? Depende do caso. Tem caso até que resolve, porque não é tanta coisa, mas muitos dos casos estão em camadas muito profundas. E eu preciso fazer esse mergulho, senão eu não consigo liberar. Bom, Eliane, fala, Eliane, que eu falo demais. Então, aqui tem duas palavras assim que eu queria trazer. Eu acho que ficaram bem fortes nessa questão da culpa, que foi comentada, inclusive, pela Bruna agora, e a questão da escolha, né? E aí eu estou, assim, me remetendo a uma situação que aconteceu ontem, né? Nós retornamos às aulas, você sabe que eu também sou professora, eu venho de uma rede muito complexa, que eu falo que a rede toda deveria ser constelada imediatamente, ali realmente. Não é só a sua, tá? Que eu sou de outra aí, não é muito diferente. Então, teve um encontro que foi oportunizado pela SEDUC, e nós tivemos um acolhimento que eu entendi, que eu senti, que eles tentaram fazer o mais humano possível, trouxeram uma neurocientista, que é pós-doc pela USP, fez um trabalho maravilhoso na África, e ela contando as experiências dela, e ela trouxe algumas práticas, né, para nós. E quando ela ela tomava alguns exemplos para explicar essa questão da conexão dos neurônios, né, e tal, eu senti, eu sou do Fundo 2, né, eu senti que ela tinha uma linguagem, digamos que infantilizada, né, mas não no sentido de que o que é infantil é ruim, não é isso. Mas eu digo que para esses professores, que, digamos, um pouco mais exigentes, né, eles sentiram como se, como se tivessem, sendo menosprezados pela capacidade intelectual dela. E aí, duas coisas, eu ouvi até rumores de alguns professores homens, né, e quando ela disse que ela era pós-doc, ou seja, mas ela não disse que ela pós-doc porque ela queria, de repente, estar ali colocando, olha, tá vendo, eu sou demais. Não, mas por conta das experiências de pesquisa dela. E eu ouvi que eles, de certa maneira, brincaram, que para mim não era uma brincadeira, né, a respeito disso. Então, aí é uma questão de ego, né, e é uma questão, também surge uma questão de machismo, para mim também surge uma questão de complexo de inferioridade, enfim, de problemas com hierarquia, né, e tudo mais. Mas, bom, eu vou ficar nas duas palavras, que é justamente a questão da culpa e a questão da escolha. E eu lembro, assim, que há 4 anos atrás, antes de eu iniciar um movimento mais profundo em relação aos estudos sistêmicos, eu também fazia parte desse núcleo que tudo criticava, que nada estava bom, né? E, assim, lá em Cubatão é muito... A SEDUC serve a um propósito político que nós observamos como um desmonte, então eles contra nós, e nós contra eles o tempo todo, e as coisas, elas começaram a ficar muito densas no trabalho para nós lá, né? Enfim, falando sobre isso, eu queria mostrar que, assim, eu também estive do outro lado, né, e ontem eu me vi dessa maneira, nossa, eu estive do outro lado, né, e eu não tenho nem como, e eu não tenho nem o porquê hoje julgar que o outro lado é errado ou não é, porque cada pessoa daquele outro lado onde eu também estava tem uma concepção e um entendimento, que não é o que eu tenho hoje, né. E aí, assim, eu pensei, eu falei, nossa, dentro da educação, tudo está sempre ruim, não tem material, ai, que ruim, tem material, mas o material é ruim. Mas tem material bom, mas aí é pouco material. Quando algo é sanado, tem algo sempre a apontar que está ruim, né? Então, não há um acolhimento. Puxa, que bom que veio isso, vamos lutar por outras coisas, né? De uma maneira positiva. E eu vejo o quanto isso é ruim dentro do ambiente de trabalho, quando você trabalha, inclusive, numa corporação maior, né? Digamos, uma prefeitura, um governo, ou seja, o quanto de mal que você
acaba levando para toda uma sociedade, e o quanto que nós temos de responsabilidades, porque a gente assumiu essa responsabilidade enquanto educadores, e não importa se de forma objetiva ou subjetivamente, a gente está ali, né, como você falou, né, tem pessoas que estão ali porque queriam provar algo para o outro ou para si mesmo, e tem pessoas que estão ali porque tomaram de suas mães o cuidar, né, nossa, minha mãe cuidava demais das pessoas e tal, porque essa é uma área do cuidar, né, independente dessa, do que motivou essa escolha, existe uma questão consciente, que é a questão que o Bert fala a respeito do adulto, né, tomar uma postura como adulto. Então, a questão que eu coloquei as duas palavras, né, que é a culpa, né, a nossa culpa também é gerada por uma escolha que a gente faz, né, e por isso é importante a gente ter clareza das nossas escolhas, o que nos motiva a. Mas quando somos crianças e desde pequenos, nós não somos motivados a refletir sobre isso. A gente é motivado a aceitar. Isso é errado, ponto final e acabou. Aí isso é errado porque fulano falou, né? Eu lembro até algumas cenas que eu não gosto muito, assim, quando eu vejo alguns pais ou mães praticarem ela. Quando saem em algum lugar, querer chamar a atenção do filho sempre usando uma outra pessoa. Olha, tá vendo aquela pessoa? Ela vai brigar com você. Então, não é verdade, a gente está sempre colocando desde pequeno uma culpa em cima de uma criança, e essa criança ela não entende o porquê, o que motivou ela a agir daquela maneira, mas ela tem que assumir a culpa. E as outras pessoas acabam, e depois quando adultos a gente acaba recorrendo aos julgamentos, né, e sem compreender o porquê. E a Bruna fez um movimento que é muito interessante, né, tentar entender o porquê, e tentar entender o porquê não é aceitar, mas é olhar o que motivou e fazermos um movimento que é importante para que haja um equilíbrio nessas relações com a outra pessoa. E foi o que eu percebi, assim, ontem, né, por mais que a maior parte dos meus colegas estivessem muito, digamos que desgostosos, né, com aquilo tudo que foi proporcionado, vendo aquilo como, isso daí é conversa para boi dormir, eles não conseguiram tirar coisas muito boas do que foi trazido, e aí é que eu observo que vira esse emaranhado de vivenciamos apenas as coisas que são ruins, e isso se volta para a nossa saúde, isso se volta para a nossa família e para as nossas relações. Então, achei bem importante, assim, não me sinto melhor por não compartilhar deles nesses pensamentos, não é isso, né, não é um julgamento de valores que eu estou fazendo aqui, mas é um olhar até mesmo de carinho e de tentar, eu, enquanto profissional durante o ano de 2003, abraçar essas pessoas e mostrar para elas que existe o lado bom e positivo das coisas, e eu acho que ele mora mais dentro da gente do que no mundo. É isso. Com certeza, com certeza. Obrigada por compartilhar, Eliane. E só, já te chamo, Tetê, só fazendo uma pergunta aqui para reflexão. Como é que vocês acham, o porquê que esses pais agem dessa forma? Por que essas pessoas agem dessa forma? Alguém arrisca? Para mim, elas continuam reproduzindo um padrão. Exatamente, porque elas aprenderam assim. Por que a Eliane agia dessa forma? Por que a Kelly também no passado agia dessa forma? Porque foi o que eu aprendi. Foi porque eu sempre vi. Até que a gente tome consciência, e a gente tem que ter esse olhar. Como diz o ditado, uma vez que aquilo foi visto, não pode ser desvisto, né? Então, a gente já não pode mais se... Inocente é só a criança. O adulto, ele vai carregar a culpa, ele vai ter todo... A consequência tem para todos, tem para a criança, tem para o adulto, mas o adulto, ele não é inocente. Quando é necessário, ele vai carregar a culpa e ponto. Você é culpado pelas suas escolhas? Sim. E até não gosto tanto de usar essa palavra culpada, que a gente pode sempre trocar essa palavra culpada pela palavra responsável. Eu sou o responsável, eu me responsabilizo por isso. Porque a palavra culpar, ela vem carregada de autopunição, de, eu sou culpada, eu não sei o quê, a culpa é minha. Quando eu fico na culpa ali, eu abraço aquela culpa e beleza, eu não vou agir, eu entro no vitimismo, eu não saio do lugar. Agora, quando eu me responsabilizo, não, opa,
Eu sou responsável. Agora sim eu vou fazer alguma coisa com a merda que eu fiz, vamos dizer assim. Agora eu vou mudar meu pensamento, que eu pensava assim, mas agora eu estou entendendo que tem o outro lado da moeda. Tem o outro lado. E como é, né, estar do outro lado? Muitos daqui que são professores, nem todos, mas assim, quando você vai para um cargo, mas alguns trabalham em empresa, quando você vai para um cargo de chefia, você vai ver o outro lado. Você vai entender que, opa, e aí todos os meus conflitos internos que eu tinha com as minhas questões de autoridade vão vir à tona também. Quando eu estou subalterno, quem é meu chefe, muitas das vezes, se eu não tenho relação de pai e mãe bem resolvida, vai refletir no meu chefe. Eu vou olhar para ele e vou ver como uma figura de autoridade e vou ter dificuldade em lidar com essa figura de autoridade. Que como isso vinha para mim? De repente eu era extremamente submissa na minha infância, mas aí com o meu chefe eu quero me revoltar porque eu vou descontar tudo aquilo. Ou de repente não, eu continuo aquele caminho de submissão. Ou de repente eu era rebelde e continuo rebelde. Então assim, mas entenda o pano de fundo. O que está por trás? Que geralmente vem desses movimentos. Que a gente, ou conforme a gente vai ampliando, e aí essa palavra que você trouxe, Eliane, é muito importante. Conforme nós vamos ampliando essa consciência e trazendo esses entendimentos, a gente vai podendo fazer escolhas melhores. Se responsabilizar em vez de se culpar e fazer escolhas melhores. Fala, Tetê. Não, eu só ia falar alguma coisa que vocês até já complementaram. Mas, além disso tudo, também digamos, o costume, né, de sempre, vamos dizer... O hábito, né? É o hábito. A pessoa sempre reclama, reclama, reclama. Para ela mudar isso, primeiro ela tem que se conscientizar. Depois ela tem que mudar isso e trabalhar isso. Então, que a Eliane falou, primeiro assim, enxergar. Enxergou, estou vendo uma outra perspectiva, então agora é tentar sair dessa onda, desse hábito que já estava lá atrás. É só isso, é que vocês já complementaram. E não é só isso, ela trouxe uma coisa que até me remeteu a um processo que eu fui, levei alguns amigos, que foi um processo que foi muito bom para mim, eu quis presentear alguns amigos. E um deles, eu já sei tudo isso, eu não sei o que, não sei o que lá, E Kelly, eu já estava vendo aquilo, se eu não me engano, pela terceira ou quarta vez, era o mesmo conteúdo. Mas todas as vezes em que eu me colocava ali, eu voltava, nossa, maravilhosa, porque me agregava tanto cada vez que eu via. Então, é assim, quando a gente vai para um movimento de escuta, seja com qualquer pessoa, gente, vamos com o nosso copinho vazio, para poder encher. Se eu já chego aqui, chegamos aqui no grupo, eu venho buscar alguma coisa aqui no grupo. Né? Ninguém está aqui à toa, todo mundo veio buscar alguma coisa. E aí eu chego com o meu copinho cheio. Eu vou levar alguma coisa? Isso aqui você está falando, já estou careca de ouvir. Isso eu já sei. Isso aqui eu também já passei, isso também já aconteceu comigo. Isso aí não sei o que lá. Não vou encher nada. Quando eu me esvazio um pouco, eu me permito receber, eu vou pegar. Às vezes eu fiquei ali, né? Eu nem participei, eu só ouvi a gravação depois, mas, poxa, aquela coisa que a Bruna falou me tocou. Pô, eu vou tentar fazer isso na minha vida. O que a TT trouxe para mim, pô, é igual o que eu passei, será que não... Então, é nessa troca que a gente se enriquece. É o estar, se permitir preencher, encher. Se eu vou cheia, se eu vou já cheia das minhas convicções, que o fulano isso, que o fulano aquilo, tá lá, tá ganhando milhões para estar ali na frente, que não sei o que lá. Eu não consigo receber nada, né? E que legal, Eliane, eu achei, quando você falou, levou uma neurocientista para dar uma palestra, achei incrível, né? Porque eu adoraria assistir uma palestra assim. Independente do que viesse, eu ia tentar extrair o que teve de bom. E na vida a gente tem que aprender isso. Pega o que tem de bom e deixa para lá aquilo que não é tão legal, que não serviu. É aquele negócio de tomar, né? Assim como a gente tem que tomar... Eu tomo aquilo que é de bom e deixo. Isso, a gente tem que aprender esse movimento com os pais, você percebe?
Então, Sim. bom, se eu consigo... Começa com os pais. Se eu não Exato. aprendo isso com os pais, eu não consigo reproduzir isso na vida. Se eu Mas não aprendo... geralmente a gente começa o caminho inverso, né? O primeiro julgamento que nós temos, enquanto seres humanos, é em relação aos nossos pais. Exatamente. Eu acho que é melhor trazer isso como um campo de conhecimento dentro das escolas, né? Então, Seria interessante. embora, Eliane, seja difícil, não é todo lugar que está aberto. Por exemplo, o ano passado eu estava numa escola extremamente aberta, onde todo mundo queria esse tipo de coisa. Esse ano eu estou indo para um lugar novo, onde as pessoas não me conhecem. Então, eu percebi uma certa resistência. Isso significa o quê? Que eu vou sair xingando, falando que... não, eu vou trazer aquilo da forma que eu consegui trazer. Da forma que eu consegui. Da forma que eu consegui atingir. De qualquer jeito, seja numa reunião de pais, seja com a conversa com uma amiga ali. No seu dia a dia, a gente vai trazendo, a gente vai transbordando na vida das pessoas. Em pequenas coisas. Quem é que nunca uma amiga chegou para você e falou, pô, fulana, você foi tão bom naquele momento, você falou aquilo que eu precisava ouvir. Ou vice-versa, você ouviu de uma amiga uma coisa, ou de alguém, às vezes alguém na rua, às vezes um vídeo na internet, não sei. Então, é estar aberto para isso. Eu vou dizer para você, nesse exato momento, que você disse aquilo que eu precisava ouvir, nesse momento. Assim, você me trouxe uma paz no meu coração, porque esses 2 últimos dias eu mal tenho conseguido dormir, porque eu também vou para uma outra escola e eu saio de uma realidade de 125 alunos como orientadora e eu vou para uma realidade de 1.000 alunos. E numa escola muito complexa, da onde eu saí com essas relações disfuncionais, né, de problema com hierarquia, como gestor, e o universo me fez um movimento, me colocou lá de novo, me colocou num cargo que eu, assim, eu fico, meu Deus, será que eu vou dar conta? Como é que eu vou fazer? Eu estou esses dias assim, sem conseguir, sabe, sentir paz, e você falou agora, né, talvez eu encontre alguma resistência para onde eu vou, e eu vou fazer aquilo que eu posso, e isso me trouxe, assim, uma calma. Eu já encontrei, eu já percebi a resistência. Nossa, eu E te o que agradeço. em mim está sintonizando essa resistência? A primeira pergunta, o que é em mim? Segundo, o que eu posso fazer de melhor ali naquele momento, com as condições que eu tenho? Eu não consigo atingir os 1.000, mas se eu conseguir atingir 10, eu atingi 10. Entendeu? Se o meu chefe não me ouve, não tem problema. De repente, uma mãe de aluno que eu vou atender, ela vai me ouvir, eu vou fazer a diferença na vida daquele aluno, na família daquele aluno, numa série de... Gente, cada um de vocês não tem consciência da dimensão de onde os nossos atos eles podem chegar. Sejam eles quais forem, bons ou maus. A gente não tem noção da dimensão. Às vezes a gente vê uns filmes, né? Eu acabei ontem de assistir aquela série This Is Us, e ela mostra isso aí, que lá no final mostra coisas que, tipo, aconteceu um negocinho aqui, que reverberam na vida do outro, que foi para o outro, que foi para o outro, que nunca se conheceram na vida, mas que transformou a vida de um, transformou a vida do outro. Então, assim, são coisas que vão... A gente, primeiro, nós não somos insubstituíveis. Somos apenas um instrumento. Então, eu não vou mudar o mundo. Primeiro, eu começo mudando a mim. Depois, eu começo mudando na minha casa, com os meus. E depois, eu vou conseguindo ampliar um movimento de dentro para fora. Dá para fazer de fora para dentro? Dá, mas é muito mais trabalhoso. Principalmente para nós, mulheres. A nossa força é o feminino. O feminino, ele vem de dentro para fora. Então, eu tenho que me conectar dentro, curar dentro, tratar dentro, aí ele vai reverberar fora. Então, olhem para isso. Olhem para quando a gente fala em êxito, o primeiro êxito, mamãe. O que a mamãe representa? Tá, minha mãe é só a Vilma? Não. A minha mãe representa um feminino. Se a gente for lá para os primórdios, puxar lá atrás, todas nós estamos conectadas a um feminino ancestral. De mulheres, nós carregamos as dores dessas mulheres na nossa alma. E aí é o movimento de olhar para dentro. Tem o que eu carrego da toda a ancestralidade do planeta, tem o que eu carrego da minha própria ancestralidade, da minha linhagem, e tem o que eu carrego das minhas experiências com a minha mãe. Eu, Kelly.
Então, tem tudo isso. Essa bagagem toda está dentro de cada uma de vocês. Vocês estão aí, ó. Só que, às vezes, ela está pesada. Às vezes, eu, para a mamãe não sofrer, eu estou carregando a minha mala e a dela. Às vezes, quem sofreu muito foi a vovó. E peguei a vovó, pode deixar, vou carregar por você. Que assim, minha mãe não sofre, nem passa pela minha mãe esse peso. Eu mesmo que carrego, porque eu sou fortona. Então, tem todos esses movimentos de alma, são movimentos de alma, que estão ocultos, mas que como que a gente cura isso? Eu preciso saber de tudo isso? Ah, então vou constelar, não sei o que lá. Tudo bem, a constelação ela vai mostrar? Vai. Ela vai resolver muitas coisas, tudo? Não, não vai. Porque precisa de você também fazer esses movimentos, de trazer esse entendimento, de você olhar para o seu profundo, de você olhar para tudo isso. Bom, gente, não vou me estender, porque senão eu até ia continuar, mas acho que senão a gente vai ficar muito tarde. Nós vamos para o nosso exercício. Foi até legal que nós paramos na parte do erro, né? Cadê? O nosso objetivo aqui não é pressa, né? Não é pressa, depois nós vamos lidar com as perdas. Olha que legal. Depois nós vamos falar sobre as perdas no nosso próximo encontro. E agora eu vou fazer um exercício que fala sobre perdas também, que já tem a ver, nós já vamos começar a trabalhar sobre isso, que não é necessariamente sobre erros, mas no final está tudo interligado. Então, vou pedir para vocês se acomodarem aí no cantinho, colocar seus pés no chão, firmarem, postura ereta. Quem não quem quiser pode desligar a câmera, tá? Se não se sentir confortável, para que participe. E eu vou compartilhar uma musiquinha com vocês, para que vocês relaxem e a gente faça esse movimento de olhar para o dinheiro, olhar para a nossa prosperidade. Não. Estão ouvindo uma musiquinha? Ou eu vou desligar minha câmera também, para todo mundo relaxar. Fechem os seus olhos. Respire profundamente. Entre em contato com o seu corpo agora. Perceba os seus pés no chão. Perceba o contato dos seus pés no chão. Respire mais uma vez profundamente. Segura o ar. Solta lentamente. Mais uma vez. Mais uma vez. Traga atenção para o seu corpo, para os seus pés, calcanhares, tornozelos, joelho. Traz atenção para as suas coxas, a base da coluna, por toda a coluna, seus órgãos internos, seu coração, seus braços, suas mãos, pescoço, por toda a cabeça. E agora eu quero que você se concentre
no centro da sua testa. E agora permita-se olhar para as dinâmicas de sofrimento em relação ao dinheiro, à escassez, às dívidas, às multas, às perdas financeiras, acidentes que levaram a perdas, furtos, negócios que deram errado, que você entrou, investimentos que você fez que não foram bem-sucedidos, que levaram você a perdas. E agora, eu convido você a olhar profundamente para essas dinâmicas. Olhar também para como isso aconteceu na sua família. Quais eram as histórias de perdas? Como era a relação dos seus pais com o dinheiro? Era muito? Era pouco? Falavam da falta do dinheiro? Ou davam muito dinheiro? Como era? Tinham que guardar? Muita preocupação? Como era a escassez, as dívidas? Quais foram as perdas que os seus pais tiveram? Ou talvez histórias dos seus avós de grandes perdas, de acidentes, de roubos, coisas que deram errado. Quais foram os erros na história da sua família, na sua história? Perceba como são as dinâmicas de sofrimento em relação ao dinheiro e também em relação à sua profissão. A forma que você usa para levar a vida às outras pessoas e a servir a outras pessoas. Você se motiva agora a pagar o preço da mudança? Será que você está pronta realmente para pagar o preço dessa mudança? Perceba só o que você sente. Traz para o coração. O que eu sinto? É leve? É pesado esse preço que eu preciso pagar? E sabendo também que você precisa de ter resultados na sua vida, sabendo que você precisa mudar, lembre detalhadamente sobre todas essas dinâmicas. O dinheiro para os seus pais, para os seus avós, o dinheiro na sua infância, como seus pais compartilhavam o dinheiro, como chegava esse dinheiro para você. E olhando para essas dinâmicas, para tudo isso, você consegue perceber alguns sentimentos de raiva, de pena, de vergonha? Perceba quais são os sentimentos que vêm. Só olha. Diz um sim para esses sentimentos. Olha para eles e diz sim a tudo que veio. E agora? Você abre mão desses sentimentos de raiva, de pena, de vergonha? Você abre mão das dinâmicas que houve na sua infância, de dificuldade, pendência financeira que seus pais, seus avós tiveram, e
você olha para todos eles. Traga a imagem, toda a família. Para eles. Diz para eles, a partir de agora, eu abro mão. Eu só tenho a agradecer. Eu abro mão da revolta e reconheço o valor de tudo que vocês viveram. E agora, olhe para você no passado. Talvez aquela criança que queria um brinquedo e a mamãe não tinha dinheiro para comprar. Talvez aquela criança que queria comer alguma coisa diferente que não tinha, ou que tinha que dividir tudo que ganhava com os outros, e era difícil ter algo só para si. Ou perceba qual o movimento que vem. Talvez tinha vergonha das roupas que vestia, talvez, ou talvez o contrário, tinha muita coisa. Podia até ter vergonha ou raiva quando não conseguia mais. Só perceba. Deixe que essa criança, que um dia você foi, mostre para você todas essas dinâmicas. Toda essa tristeza, essa raiva, essa pena dos pais, ou essa vergonha. E diz para essa criança: muito obrigado. Muito obrigada, minha criança, por ter carregado este peso e este sofrimento até agora. Graças a você, graças a vocês, meus pais, meus avós e todo o meu clã. Hoje eu me abro para a riqueza e para a prosperidade. Agora, você faz uma grande reverência para os seus ancestrais. Agradece e vira as costas para eles e olha para um caminho onde lá na frente está a vida. Pegue na mão da sua criança e a leve junto com você a caminhar esse caminho para a abundância e para a prosperidade. E atrás de você, junto com você, estão seus pais, os seus ancestrais. E olhe lá na frente tudo que a vida tem para te oferecer. Deixa a vida trazer. Perceba quais são as imagens que vêm. Perceba o que você sente que a vida te reserva. Quais são os seus sonhos. O que você ainda quer conquistar. Projete uma imagem de você daqui 5 anos. Como você quer estar? Olhe para você, perceba como você está vestida, vestido, perceba como você se comporta, qual é o lugar que você está, qual é a posição que você ocupa na sua vida, na sua família, na sua casa, no seu trabalho, no seu lazer. Quais foram as conquistas? E deixa essa imagem colorida. Congela essa imagem. E agora põe a mão no seu coração
e traz esse sentimento. Perceba quais são os sentimentos que fluem ao ver esta imagem. Só perceba o que vem. E com a mão no seu coração, você ancora todos esses sentimentos. E aos pouquinhos, vai entrando em contato com o seu corpo de novo, trazendo a sua atenção para os seus pés, sentindo o contato desses pés com o chão. Quando você se sentir bem, você pode abrir os seus olhos. Podem ir abrindo as câmeras. Quem puder. Deixa eu abrir a minha aqui também. Gente, antes de vocês colocarem aí como é que ficaram, vamos tirar uma foto, né? Abram aí a câmera. Se espreguiça primeiro, calma. Que eu sei como é que é, a gente fica mais mole, assim. Por quê? Que a gente entra em contato com o nosso inconsciente, o nosso profundo. Então, a gente vai percebendo, vem percepções, vem dinâmicas. Eu vou tirar aqui uma foto da gente, bem bonita. Quem quiser abrir, abre. Quem não quiser, não abre. Só para a gente... Depois eu coloco lá no grupo, tá? Se vocês puderem, vocês postem lá no Instagram, me marca, porque ajuda a divulgar mais esse grupo. Convidem amigos para fazer parte aqui com a gente, para que a gente possa ampliar cada vez mais esse conhecimento. Eu acho que sempre a gente tira uma coisinha de bom, né? Então, vamos lá, sorriso. Mais uma. Peraí, que o meu fica em cima do rosto de um, então eu sempre tiro um em cima e um embaixo, que é para não sair cortado ninguém. Pronto, vamos lá. Então, agora, quem quiser partilhar, abre o microfone, colocar aí como é que foi a experiência de vocês. Maravilhosa, adorei. Nossa, já quero saber das outras duas aulas aí, porque eu acho que não pode perder nada. Que bom, Maria, que bom. Foi sua primeira experiência aqui no grupo, né? Nossa, eu consegui, no envolvimento inicial, perfeitamente perceber o que está agora me prendendo ainda na prefeitura, que eu não consigo estar fazendo a transição com muita tranquilidade, de ir para essa nova, né, aventura, que é ser terapeuta, se Deus quiser, há de isso deslanchar e ter esse desbloqueio. Um dos motivos era a comprovação e ter a aceitação e mostrar para o meu pai de que eu não era uma pessoa inútil. Então, isso estava me trazendo assim, uma angústia muito grande, eu não querendo sair, inclusive porque eu sou funcionária pública municipal. Até entendi por que eu fui buscar o concurso e ser profissional, né, dessa área, a questão da segurança, a mamãe, o papai, né? E também provando para ele que eu era capaz, que eu sou capaz, né? Agora eu não tenho que estar provando mais nada, agora eu já entendi. Isso foi muito bacana de eu tomar esse entendimento e aceitação de tomar o meu pai e a minha mãe dentro dessa questão e trazer para a minha realidade hoje que eu posso, sim, independentemente do que foi me trazido anteriormente, do entendimento que eu tinha antes da consciência sistêmica, que está tudo bem, está tudo certo, eles me deram o suficiente, e eu só vivenciei isso, estou vivenciando isso, por ter entendido assim. E foi muito bacana eu tomar essa questão aí junto a vocês, viu? Muita gratidão por toda a colaboração de todos, principalmente a sua, Kelly. Obrigada. Está batendo aqui na porta, hoje quem é? Mais alguém quer falar alguma coisa, quer colocar? Fiquem à vontade, viu, gente? Quem quer participa, quem não quer, tá tudo certo. Por favor, porque Ai, Kelly, aqui para mim foi... uma aula, mas... Maria do Carmo, vou fechar teu áudio, tá? Desculpa. Pode falar, Bruna.
é que para mim essa meditação foi muito profunda, foi muito, eu consegui, assim, voltar, sabe, aos momentos em que, lá na minha infância, aconteceram situações que eu estava sentindo isso até agora, mas eu não tinha percebido, sabe? Os sentimentos vieram tudo à tona. Eu até chorei depois que você falou para ligar a câmera para tirar foto. Eu Não, falei, ai, meu Deus. tudo bem. Da próxima eu vou tirar a foto antes. Mas, assim, olha depois para isso com profundidade, tá, gente? O Sim, que eu faço aqui não substitui uma terapia, talvez, depende do caso, tá? Não substitui algo mais profundo. Aqui é sim. só um primeiro passo, né? É só degustação, como diz o ditado. Mas, assim, vão mais profundo. Olhem para cada percepção que vocês tiveram. Quem gosta de escrever, escreva, coloque a escrita terapêutica. Quem gosta de meditar, vá para o profundo na meditação. Isso é muito importante, que esse movimento continue. Para quê? Para que vocês consigam atingir camadas mais profundas. Sim, nossa, mas foi maravilhoso. Não só a meditação, mas como tudo. Eu pretendo ainda ouvir a gravação, porque tem coisas que passam, né? A gente acaba não tendo tempo de processar, de refletir. Mas eu amei. Que Gratidão. legal que vocês estão gostando. Muito bom, fico feliz. Fala, Tetê. Só agradecer, foi muito bom, Kim. Que legal. Consegui visualizar, consegui fazer todo o processo, foi muito bom. Obrigada. De nada. Mais alguém quer compartilhar? Eu só quero falar, né, as outras aulas eu só assisti depois, né? Não conseguia estar na hora, mas é muito diferente, né? A gente aqui, todo mundo junto, e assistir depois. Não Não adianta. é? Claro que é. Eu não vou conseguir sempre, porque eu faço pós-graduação de manhã, né? Das 8 ao meio-dia, mas o dia que não tiver, com certeza eu vou estar por aqui. Beleza, seja Obrigada, bem-vinda. viu? Chama as amigas, põe lá no grupo da escola, Eu já chama a compartilhei galera, para porque quem menor. quiser, né? É que o pessoal trabalha, né, de manhã. Não, a gente sabe. Por isso que eu falei, fiquem no grupo, participem quando puder. E assim, tá tudo certo. O dia que eu vim era o dia certo para eu vir. É porque eu precisava ouvir aquilo ali, precisava partilhar daquilo. Mas, sem dúvida, a gente participando ao vivo é outra coisa que a gente faz essa troca aqui, que não tem depois quando eu estou só assistindo. Obrigada, viu? Mais alguém? Bom, gente, então vou finalizar agradecendo todos vocês, e aí no próximo sábado a gente está junto novamente. Espera que eu vou encerrar aqui a nossa gravação. Tchau, tchau. Espera aí. Gratidão.